Revelado, o incrível reencontro que transformou rejeição em uma conexão inesperada e inspiradora. Carlos não conseguia acreditar que estava ali, em meio a roupões caros e sorrisos forçados, na festa de gala que celebrava seu sucesso. O jovem advogado, filho de uma mulher que sempre lutou como doméstica, sentia uma mistura de orgulho e um medo profundo de ser exposto. E foi nesse ambiente de ostentação que seu passado, que achava enterrado, ressurgiu como um fantasma. Ao cruzar o olhar com Alexandre, seu antigo amigo de infância, o tempo pareceu congelar. A arrogância nos olhos de Alexandre cortou Carlos como uma faca. Ele sentiu seu coração disparar, a respiração acelerar, e um anseio de desmerecimento tomou conta dele. Como pôde um simples olhar arruinar tanta conquista? Olha quem está aqui! Alexandre disse, com um desprezo disfarçado de ironia. Cada palavra sua ecoava na cabeça de Carlos, como se estivesse ouvindo risadas de outras épocas, quando eram crianças brincando nas ruas de terra em sua comunidade. Em um instante, toda a trajetória que parecia brilhar se ofuscou diante daquele olhar de escárnio. Afinal, de onde você veio para aqui? A pergunta pairou no ar, pesada e cruel. Enquanto a música envolvia os convidados, Carlos se sentia um intruso, como um estranho em um filme que ele nunca quis participar. As risadas ao redor pareciam zombar de sua luta. Lembranças doces de seu passado, as festas com a família, as vitórias simples começaram a se misturar a um amargo sentimento de inferioridade. Aquele lugar luxuoso lembrava muito mais seu esforço do que seu valor. E, à medida que a festa se desenrolava, algo dentro dele gritou: onde está a justiça em tudo isso? Antes que pudesse se perder na tristeza, uma conversa inesperada o confrontou. Carlos e Alexandre se encontraram à parte, longe do brilho da festa. A atmosfera era tensa, carregada de palavras não ditas. Tomando coragem, Carlos decidiu abrir seu coração. Ele começou a falar sobre sua verdadeira motivação. Não era apenas sobre o diploma ou o emprego, era sobre a mãe que lhe ensinou a lutar por dignidade, sobre a comunidade que nunca o esqueceu. As palavras saíam como um ralo, um grito por reconhecimento e igualdade. O olhar de Alexandre mudou. O desprezo cedeu lugar a uma perplexidade que deixava claro que ele começava a perceber o valor da diversidade de Carlos. Durante aquele diálogo de almas, eles não apenas relembraram épocas passadas, mas também revelaram as feridas que o tempo não cicatrizou completamente. As desigualdades que separavam, embora diferentes, tornaram-se um terreno compartilhado. A vida os havia moldado de maneiras distintas, e o entendimento começou a florescer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Logo após esse interlúdio, uma mensagem chegou ao celular de Carlos. O olhar muda de expressão, enquanto ele lê as palavras que podem potencialmente mudar tudo, uma crise na comunidade que exigia sua atenção imediata. O que escolheria? Continuar buscando uma vida almejada, no caminho seguro da advocacia, ou voltar para sua verdadeira missão, a que sempre o acompanhou nas memórias da infância. Com os músculos tensos e o coração acelerado, Carlos encarou a nova realidade, sabendo que aquela noite não terminaria ali. O destino de sua vida ainda estava por se decidir. Carlos sentiu uma onda de ansiedade crescer dentro dele enquanto a mensagem pulsava na tela do celular. Aqueles eram os conhecidos problemas da sua comunidade: famílias sem abrigo, crianças sem acesso à educação, pessoas lutando contra um sistema que se mostrava indiferente. As lembranças de sua infância, as caras alegres, mas também as expressões de desespero desenhadas nos rostos dos que amava, invadiram sua mente. Ele respirou fundo, tentando encontrar o equilíbrio entre a festa deslumbrante que o cercava e a urgência que pulsava no seu peito. Olhou para Alexandre, que ainda parecia imerso em pensamentos, e encarou seu antigo amigo com um olhar que pedia mais do que palavras. Ali, longe dos olhares críticos e do brilho superficial,
havia uma nova chance de construir pontes. Alexandre Carlos começou, sua voz um misto de determinação e vulnerabilidade. Eu preciso voltar. Minha comunidade está passando por um momento crítico, e não posso ignorar isso. Não posso deixar que a luta de todos aqueles que vieram antes de mim se torne apenas uma lembrança distante. Alexandre franziu a testa, confuso, mas a expressão no rosto dele, um semblante mais gentil do que antes, encorajava Carlos a continuar. Eu pensei que a advocacia era o que você sempre quis. O que aconteceu com seus sonhos de ter uma vida diferente? Com tudo que você conquistou? É exatamente isso. Eu conquistei, mas ao mesmo tempo percebo que essa conquista vem a um preço. A vida que estou levando não é completamente minha. Não posso ser o advogado de sucesso que fala sobre justiça e igualdade enquanto algumas pessoas ao meu redor ainda vivem na miséria. É um contraste que me sufoca. Alexandre ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Carlos. O ambiente luxuoso da festa parecia distante agora, um eco longínquo que não conseguia mais tocar Carlos ou as resoluções que ele estava tomando. Contínuo ainda na trilha de pensamento, lembrou-se da força de sua mãe, suas sábias decisões, e da maneira como ela sempre o encorajou a voltar ao seu lar com cada conquista que fazia. Você sabe o que isso significa, não é? Alexandre finalmente disse, sua voz suave e contemplativa. Você vai se afastar do seu mundo perfeito para enfrentar algo difícil. Definitivamente não é a escolha fácil. E aí, vai ter que enfrentar aqueles que um dia te olhavam como um exemplo a ser seguido e agora, agora eles talvez não entendam seu retorno. Carlos assentiu, seu olhar firme. Na verdade, eu espero que eles não entendam. Espero que sintam a falta do que poderia ser. Espero que ao invés de um advogado de sucesso, eu seja um fundamento real para tantas outras pessoas que desejam mudar suas vidas. As palavras de Carlos ressoaram, e ele sentiu um impulso renovado de fazer a diferença. A festa, que no início parecia uma prisão da qual ele quis escapar, agora se transformava em uma fonte de motivação. Posso ir com você? Alexandre perguntou, com um novo brilho de determinação nos olhos. Eu quero entender. Havia um lado humano em você que eu não conseguia ver antes, e talvez esteja na hora de eu olhar para isso também. Carlos sorriu, gratidão tomando conta dele. Estar disposto a ver as coisas de outra maneira já é um avanço. Com um novo planejamento nas mãos e o apoio inesperado de um amigo, eles saíram da festa, deixando para trás um mundo de aparências e indo em direção ao que realmente importava. As ruas vibravam de lembranças, e no fundo do coração, Carlos sabia que mais desafios estariam por vir. Mas ali, naquela união de intenções, eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. Então, enquanto caminhavam juntos, uma mensagem surgiu novamente no celular de Carlos, desta vez de um membro da comunidade. Era um pedido de ajuda urgente, e o peso da responsabilidade aumentou ainda mais. Agora, o que mais estaria reservado para eles nessa nova jornada? Carlos e Alexandre atravessaram as ruas iluminadas pela festa, cada passo ecoando as promessas que faziam a si mesmos. O coração de Carlos pulsava, não apenas pela ansiedade, mas pela expectativa do que estava por vir. O celular na palma da mão parecia queimar, e ele mal podia esperar para ler aquela mensagem que havia chegado momentos atrás. Quando pararam numa esquina, Carlos abriu a mensagem e leu em voz alta. Carlos, precisamos de você. O abrigo está superlotado e algumas crianças estão sem comida. Venha rápido. O desespero na mensagem fez seu estômago revirar. Era a realidade que ele havia deixado para trás, e agora, ela exigia sua presença. Vamos, não podemos perder tempo, disse Carlos, o tom determinado. Alexandre seguiu, o olhar fixo na tela do celular, fascinando-se com a urgência que emanava daquele pedido. O que você vai fazer exatamente? Ele perguntou, um pouco hesitante. Primeiro, ver o que está acontecendo. Depois, precisamos juntar forças com quem puder ajudar. Carlos respirou fundo, sentindo a adrenalina o invadir. Ele nunca imaginou que seu retorno à comunidade começaria tão cedo, mas ali estava ele, aos poucos retornando às suas raízes.
A caminhada se tornou um teste de resistência, as ruas conhecidas agora pareciam diferentes sob a luz das fachadas brilhantes. O contraste entre a festa e a realidade fora dela se tornava mais evidente a cada passo. Quando chegaram ao abrigo, a atmosfera era de inquietude. Famílias se aglomeravam, rostos de preocupação e esperança se entrelaçavam. Ao entrar, Carlos sentiu o aroma do pão fresco, mas isso não encobria a sensação de urgência no ar. Ele viu crianças comendo lentamente, olhando para os adultos, como se esperassem por alguma resposta que nunca chegava. Ei, você! Carlos! Veio uma voz conhecida. Era Marta, sua antiga professora, com semblante cansado, mas sua presença fortificava a esperança. Eu sabia que voltaria. Precisamos de você. Carlos a fitou, percebendo o brilho de luta em seus olhos. O que podemos fazer? Temos as caixas de doações, mas o número de pessoas é maior do que imaginávamos. Precisamos de comida e roupas. Qualquer ajuda que puder trazer será bem-vinda. Marta falou apressada, enquanto olhava ao redor, como se a cada segundo a situação se tornasse mais crítica. Vamos organizar um mutirão, Carlos decidiu, já fazendo planos em sua mente, mas seu coração só tinha espaço para uma determinação pura. Alexandre, você pode ajudar a falar com as pessoas e mobilizar mais doações? Com certeza. Alexandre respondeu, seu espírito subitamente aceso. Ele se aproximou de Carlos, que parecia mais vivo do que nunca, cercado por rostos conhecidos, cada um trazendo um pedaço de sua história. Enquanto os dois começaram a trabalhar, Carlos sentiu algo novo se formando. Era como se ele tivesse se reconectado não apenas com sua comunidade, mas consigo mesmo. Viu os desafios não como barreiras, mas como oportunidades de fazer a diferença. O tempo voou. A mobilização trouxe resultados rápidos. As doações começaram a chegar de todos os cantos, amigos, vizinhos e até pessoas que ele não conhecia se uniam, respondendo ao chamado. Era algo lindo de se ver, e a sensação de união preenchia a sala. No entanto, em meio à alegria momentânea, o celular de Carlos vibrou novamente. Era outra mensagem, e enquanto ele lia, seu coração parou por um instante. Era uma convocação urgente de uma comunidade vizinha, também passando por dificuldades imensas. A situação estava pior do que ele imaginava. Alexandre, nós temos que ir. Há mais pessoas precisando de nós, Carlos disse, a determinação voltando com força. Estou com você. Vamos fazer isso acontecer, Alexandre respondeu, a conexão entre eles mais forte do que nunca. E assim, com o peso da responsabilidade nos ombros, eles se prepararam para mais uma jornada de esperança e transformação. O que mais encontrariam pela frente? Carlos e Alexandre deixaram o abrigo, ainda envolvidos pela onda de solidariedade que haviam provocado. A energia pulsava entre eles, mas também havia um peso invisível, a pressão de saber que outra comunidade estava enfrentando uma crise. Nas ruas, a festa continuava, mas para Carlos, cada música e risada parecia distante, como se ele estivesse ouvindo de um sonho. Olhos de crianças famintas e rostos de pais desesperados estavam gravados em sua mente. Precisamos agir rápido, ele disse, olhando para Alexandre. Se a situação lá for tão grave quanto aqui, não podemos perder tempo. Alexandre assentiu, mas uma expressão de dúvida atravessou seu rosto. E se a gente não conseguir ajuda suficiente? Nunca fizemos algo assim antes. Carlos parou e olhou nos olhos do amigo. Se não tentarmos, ninguém fará. O medo não pode ser maior que a nossa vontade de ajudar. Os dois apressaram o passo e, conforme se aproximavam da comunidade vizinha, Carlos sentiu uma mistura de medo e empolgação. Cada quarteirão parecia um desafio, mas ele sabia que a força do que estavam fazendo valia a pena. Eles chegaram a uma praça onde mais pessoas se agrupavam, e o cenário se desenrolava diante deles. As famílias, já exaustas pela luta diária, se reuniam em busca de esperança. Dois homens conversavam perto da entrada, gesticulando com intensidade. Carlos se aproximou, já se apresentando. Oi, sou Carlos. O abrigo está passando por dificuldades, e vi que vocês também estão. Como posso ajudar? Um dos homens,
com um olhar de cansaço profundo, explicou rapidamente a situação. Aqui também está lotado. Estamos buscando comida e roupas, mas as doações não têm chegado. Carlos olhou para Alexandre, que já começava a se mobilizar, pegando o celular. Precisamos criar um grupo, algo que espalhe a mensagem. Se conseguirmos união, podemos permitir que todos tenham o que precisam. Enquanto Alexandre enviava mensagens, Carlos foi até algumas pessoas que estavam ali, ouvindo suas histórias. Uma mulher, com uma criança nos braços, disse que não tinha o que oferecer, mas que tinha esperança. Apenas quero que minha filha tenha algo para comer. É tudo o que peço. Seus olhos estavam vermelhos, e Carlos sentiu seu coração se apertar. Nós vamos fazer isso acontecer. Não vamos deixar você sozinha, ele respondeu, determinado. Ali, a cada história ouvida, a urgência crescia. Carlos começou a organizar a agitação, levantando as mãos para reunir todos. Pessoal, escutem. Temos um plano. Precisamos juntar as doações de todos, juntos, faremos isso funcionar. Um murmúrio de vozes começou a crescer, e a empolgação tomou conta. Em minutos, um sentimento de coletividade se formou. Os rostos de desespero começaram a se transformar. A esperança estava ressoando. Mas, enquanto ele compartilhava suas ideias, outra mensagem chegou, dessa vez diretamente de uma pessoa envolvida na administração do abrigo da comunidade anterior. Carlos, a situação ficou pior. Precisamos de um transporte de alimentos em grande escala ou não conseguiremos atender a todos. O que deveria ser um momento de vitória parecia se transformar em outra crise. Carlos sentiu a adrenalina disparar. Como poderiam enfrentar mais esse desafio sem se perder? Alexandre! Gritou, chamando o amigo, que imediatamente se virou. Precisamos de um carro e de mais alimentos. Alguma ideia de como conseguir isso? Rápido. Vamos falar com os moradores. Alguém deve conhecer alguém que tem um carro disponível, Alexandre respondeu, já correndo em direção a um grupo que se formava. Carlos olhou para a mulher e sua filha que esperavam. Ele pensou em tudo que ainda estava por vir, um caminho desconhecido recheado de desafios. O que mais a vida reservava naquela loucura de sentimentos? Havia mais pessoas e histórias esperando para serem transformadas. Estava longe de ser o fim. E agora, com uma nova mensagem pulsando em seu bolso, a voz de uma mulher conhecida ecoou em sua mente: quanto mais você dá, mais você ganha. Preparando-se para agir, Carlos percebeu que isso era apenas o começo. O que aquela mensagem revelaria? Enquanto Carlos se concentrava na urgência da situação, a multidão ao seu redor começava a se agitar. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, e sem perder tempo, começou a dirigir sua energia para o que realmente importava. De repente, uma figura conhecida surgiu à sua vista. Era Júlia, uma antiga amiga de infância que ele não via há anos. Ela se aproximava, com o cabelo desgrenhado e um sorriso hesitante. Carlos, é você? A voz dela era um misto de surpresa e preocupação. Júlia! Que bom te ver, mas, o que você está fazendo aqui? Carlos perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ela baixou a cabeça e respirou fundo. Acabei de voltar de uma viagem. Quando soube da situação, vim direto. Queria ajudar de alguma forma. A determinação nos olhos dela encheu Carlos de esperança, mas a pressão da situação o lembrou de que não era hora para nostalgia. Precisamos de um carro e de alimentos. Você conhece alguém que possa nos ajudar? Júlia fez uma pausa, parecendo processar a agitação que a cercava. Na verdade, o meu pai tem uma Kombi parada na garagem. Se você achar que ela pode ajudar, podemos tentar. Carlos não conseguia acreditar na coincidência. Isso pode ser a nossa saída. Vamos falar com ele agora mesmo. A energia crescia em seu peito, e ele puxou Júlia em direção à sua casa, a esperança crescendo a cada passo. O caminho parecia mais curto do que da última vez que estivera naquele bairro. A lembrança das brincadeiras de criança ecoava em sua mente enquanto ele e Júlia conversavam apressadamente sobre as novas direções que suas vidas haviam tomado.
Um misto de nostalgia e urgência se formou entre eles, mas a prioridade era clara: ajudar aqueles que estavam em necessidade. Quando chegaram à casa de Júlia, seu pai a recebeu com um olhar surpreso. O que está acontecendo, minha filha? Pai, precisamos da Kombi. A situação na comunidade vizinha é crítica, e precisamos transportar alimentos e roupas. Júlia explicou, com fervor. O homem olhou para Carlos, pesando a situação. Eu realmente não a uso mais há meses. Mas se você acha que pode fazer a diferença, pode levar. Carlos não conseguiu conter o sorriso. Agradeceu e logo começou a planejar a logística no caminho de volta. A Kombi era antiga, mas era robusta e confiável. Ao lado de Júlia, ele sentia que havia algo a mais naquela conexão. Havia um entendimento silencioso entre eles, como se não tivessem se distanciado, mesmo após os anos separados. Apressaram-se de volta à praça, onde a expectativa havia crescido. As pessoas olhavam com esperança para Carlos e Júlia, e ele percebeu que a união estava criando uma força quase palpável. Temos um carro! Carlos anunciou, e a multidão explodiu em murmúrios de alegria. Mas, de repente, alguém na multidão gritou: e os alimentos? Precisamos garantir que tenhamos o suficiente. O otimismo logo se misturou a outra onda de ansiedade, e Carlos sentiu a pressão aumentar novamente. O que poderíamos fazer para garantir que todos contribuíssem? Ponderou em voz alta. Nesse momento, uma mulher da multidão levantou a mão e, com determinação, princípios começaram a ser sugeridos. Ideias de rifas, eventos de arrecadação e até a possibilidade de parcerias com pequenos comerciantes locais se formaram. Um plano começava a tomar forma, costurado por todos ali. Vamos criar uma rede de ajuda! Carlos gritou, e a multidão ecoou seu entusiasmo. Quando as vozes se uniram, um novo sentimento perpassou o ar: união. Eles estavam longe de ter resolvido tudo, mas havia algo mais. Uma conexão que agora envolvia não apenas eles, mas toda a comunidade. Carlos olhou para Júlia, que estava ao seu lado, e sorriu. O medo havia se transformado em esperança. Contudo, antes que pudesse relaxar, uma nova mensagem chegou. Carlos, ainda há outros lugares que precisam de apoio. Você vai precisar de mais do que só um carro. Ele sentiu um frio na barriga, mas também a adrenalina correr em suas veias. O caminho estava apenas começando, e o que mais eles teriam que enfrentar? A multidão pulsava em expectativa, e cada olhar em direção a Carlos e Júlia parecia carregar um peso, um anseio por mudança. Ele respirou fundo, buscando a coragem que precisava para enfrentar os desafios que viriam a seguir. Vamos lá! Precisamos agir rápido, mas também combinar nossos esforços. Se quisermos fazer a diferença, cada um aqui tem que dar o seu melhor, Carlos chamou, tentando manter a energia alta. Júlia, ao seu lado, fitava a multidão com determinação. A cada novo rosto que surgia ali, ela lembrava-se da comunidade, das histórias que compartilham e das dificuldades que enfrentavam. Talvez possamos ir casa por casa, explicando a situação e pedindo doações. O que acham? A sugestão dela trouxe murmúrios de aprovação, e Carlos pôde ver que haveria união entre eles. Um homem alto, de barba espessa, levantou-se. Mas e se as pessoas não tiverem o que dar? Nem todos têm excedente para compartilhar. Seu tom era preocupado, e Carlos se sentiu desafiado. A realidade da vida naquela comunidade não era fácil, e as palavras dele ressoavam. É verdade. Mas podemos pedir o que puderem. Um pouco de arroz, feijão, roupas usadas, tudo ajuda. A multidão começou a se agitar novamente, se formando grupos. Júlia e Carlos se dividiriam em duplas para cobrir mais terreno. O coração de Carlos batia forte enquanto sentia o calor da solidariedade no ar. Ao se afastar, ele segurou a mão de Júlia por um instante, um gesto simples, mas carregado de significado. Vamos juntos, disse ele. As casas que visitaram contavam histórias de vidas simples. Em cada porta que batiam, havia sorrisos e apreensão. Muitos não tinham muito a oferecer, mas tudo o que davam era feito com sinceridade. Um punhado de arroz aqui, uma peça de roupa ali.
Ele viu como as famílias se uniam, e algo dentro dele se acendeu ainda mais. Os olhos de Júlia brilhavam com cada doação, mas ao mesmo tempo, Carlos sentia a dor dela ao lembrar que poderia ser diferente. Carlos, algumas pessoas precisam de mais do que comida. Elas precisam de apoio psicológico, carinho. Você percebe? A fala dela o atingiu em cheio. Para muitos, não bastava somente suprir as necessidades básicas. Naquela tarde, eles decidiram que iriam além. Podemos organizar um dia de apoio psicológico, com pessoas que entendem dessas questões. Podem trazer conforto e orientação, sugeriu Carlos. Júlia concordou e já estava pensando em possíveis parceiros. Enquanto conversavam, perceberam que estavam traçando um caminho muito mais profundo do que haviam imaginado naquele primeiro encontro despretensioso. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. A multidão se reunia novamente, e Carlos tomou a palavra. Pessoal, o que fizemos hoje é só o começo. Estamos criando algo grande, uma rede de ajuda que pode mudar vidas. Vamos seguir em frente, juntos. Havia um fervor nos aplausos e gritos de encorajamento, mas uma sombra passou por sua mente. E os lugares que ainda não conhecemos? E as pessoas que não estão aqui? Ele se lembrou da mensagem que havia recebido mais cedo. Aquela pressão não saía de sua mente. O que mais a esperava além daquele dia? Enquanto os aplausos ecoavam, ele olhou para Júlia, que estava envolvida na conversa com alguns outros. Ela parecia brilhar à luz do entardecer, e percebeu que a conexão que tinham apenas é de ter sido renovada, mas também havia se intensificado. O desafio de amanhã se aproximava e, com ele, a incerteza. Carlos. Uma voz soou forte ao longe. Era um dos voluntários que haviam se juntado a eles. Recebemos notícias de um outro bairro que está em crise. Precisamos agir rápido. A adrenalina subiu novamente em Carlos. Ele olhou para Júlia, onde a preocupação e a determinação misturavam-se em suas expressões. O que mais eles teriam que enfrentar na caminhada que se desenrolava diante deles? As novas palavras do voluntário sobre o bairro em crise ecoaram na mente de Carlos, plantando uma semente de preocupação. Ele sentia seu coração disparar, cada batida era um lembrete do caminho que ainda teriam que percorrer. Olhou para Júlia, e notou como seus olhos estavam fixos na discussão. A energia que pulsava ao redor parecia receber novos contornos, e a multidão, antes vibrante, agora exibia um misto de ansiedade e expectativa. Precisamos reunir esforços imediatamente, disse Júlia, já começando a se movimentar com o intuito de criar um novo plano. Carlos não pôde deixar de admirar sua determinação. Era exatamente isso que aquela comunidade precisava, pessoas dispostas a enfrentar os desafios sem hesitação. A cena o fez lembrar da primeira vez que haviam se encontrado, quando tudo parecia tão distante, e agora lá estavam eles, unindo esforços em prol de um bem comum. Com as ideias fervilhando na mente, ele tomou a palavra novamente. Sabemos que a situação é difícil, mas juntos somos mais fortes. Vamos dividir os grupos e atender a todos os lares que pudermos. O tempo é curto. A resposta imediata veio em forma de aplausos e gritos de encorajamento. Os rostos ao seu redor refletiam esperança, e isso reacendeu uma chama dentro de Carlos. As novas duplas foram formadas, e Carlos e Júlia se uniram a um grupo que se dirigia ao bairro em crise. O caminho era longo e, conforme avançavam, o clima mudava. As casas eram diferentes, mais desgastadas, e a pobreza se fazia tão visível quanto a solidariedade que crescia a cada passo. Era como se cada tijolo daquela comunidade tivesse uma história dolorosa para contar. A primeira casa visitada tinha um pequeno jardim, mas a beleza das flores era ofuscada pelas marcas da miséria. Batiam à porta e, logo, uma mulher de rosto cansado abriu. Seu olhar era de preocupação, mas, assim que viu aqueles jovens, algo mudou. O que posso fazer para ajudar? Ela questionou, e as palavras saíram como um sopro de vida. Carlos e Júlia rapidamente foram apresentados à sua situação e o que poderia parecer um simples ato de doação transformou-se em uma troca de experiências. A mulher compartilhou suas lutas, e ao ouvir suas histórias, Carlos percebeu que cada palavra carregava um peso inimaginável.
Ele sentiu o desejo pulsar dentro dele de fazer mais. Não apenas oferecer comida ou roupas, mas carinho, escuta e atenção. O grupo continuou sua jornada, tocando cada lar com um toque humano. O que eram apenas doações se transformava em um intercâmbio de solidariedade. Na próxima casa, encontraram um pai, suas mãos calejadas revelando um esforço constante para sustentar a família, e a cena trouxe lágrimas aos olhos de Júlia. Conversaram por horas, e ele, que havia se fechado, abriu-se de um jeito que nem ele mesmo esperava. A cada porta que batiam, um novo laço se formava. Mas mesmo com a alegria das conquistas, havia uma espinha dorsal de tristeza. Carlos começou a ponderar, e se a ajuda não fosse suficiente? A pergunta ecoava em sua mente enquanto a noite caía, envolvendo a cidade em um manto de incerteza. Júlia percebeu o peso que ele carregava. Carlos, o que você está pensando? Ela perguntou, sabendo que, por trás da determinação dele, havia um abismo de dúvidas. Ele queria ter certeza de que poderiam realmente fazer a diferença, mas a avassaladora responsabilidade pesava em seus ombros. E se, depois desse esforço, nada mudar? Ele murmurou, quase para si mesmo. E se não conseguirmos resgatar a esperança de quem precisa dela? Júlia segurou a mão dele, transmitindo força. Não podemos saber o que o futuro reserva. Mas se continuarmos juntos, sempre haverá uma chance para a mudança. As palavras dela eram um alento e, enquanto se afastavam da última casa do dia, um novo sentimento de urgência surgia. Carlos, podemos conversar sobre algo que ouvi no bairro? Uma história que não sai da minha cabeça. O olhar dela, carregado de expectativa, fez seu coração acelerar novamente, como se algo verdadeiramente importante estivesse prestes a ser revelado. O que seria? Carlos se virou, o caminho iluminado pela luz da lua refletindo a dúvida e a determinação em seus olhos. As palavras de Júlia pairavam no ar como um mistério a ser desvendado. Carlos respirou fundo, sentindo a expectativa crescer. O que você ouviu? Ele perguntou, tentando esconder a apreensão na voz. Júlia hesitou por um momento, sua expressão uma mescla de seriedade e empolgação. É sobre uma família que se mudou para cá recentemente. Eles têm um filho que ele passou por algumas coisas bem difíceis. O que me disse um vizinho me deixou pensando que talvez pudéssemos ajudá-los, mas tem um detalhe. O pai do menino é alguém que conheço muito bem. Carlos franziu a testa, tentando juntar as peças. Você disse que ele passou por dificuldades. Como assim? Júlia olhou para o chão por um instante, buscando coragem para continuar. Ele foi rejeitado em sua própria família por conta de suas escolhas. Estou falando de alguém que um dia foi importante para mim. Jamais imaginei que veria essa pessoa novamente, mas agora ele está aqui, e parece que carrega um peso muito maior do que podemos imaginar. Um silêncio pairou entre eles. Carlos sentiu o itálico da história de Júlia ecoar em seu coração. O que quer que tivesse acontecido no passado, agora parecia estar intrinsecamente ligado ao futuro deles. Você quer dizer que a história deles pode ser uma maneira de nós ajudarmos? De mudar o que aconteceu? Sim, respondeu Júlia, com os olhos brilhando de uma esperança renovada. Se conseguirmos abrir um canal de diálogo, quem sabe conseguimos curar não apenas o menino, mas também o pai? Você sabe, às vezes só precisamos de um empurrão, de alguém que se importa. Carlos sentiu um calor na barriga. Um desejo ardente de fazer a diferença tomava conta dele novamente. Vamos até lá. Precisamos tentar. O que poderia sair errado, certo? A insegurança ainda dançava em sua mente, mas a determinação de Júlia era contagiante. À medida que caminhavam, as sombras das ruas pareciam mais suaves, como se ele estivesse passando por um portal que os levava a um novo mundo cheio de possibilidades. Chegaram à casa que Júlia conhecia, uma estrutura antiga mas ainda acolhedora. A luz que escapava pelas janelas dançava nas paredes, e o barulho de vozes lá dentro era um sinal de vida. Com um leve tremor nas mãos, Carlos bateu à porta. O coração parecia querer saltar do peito. Cada batida era como um lembrete do que estava em jogo. Uma mulher, de cabelos grisalhos, abriu a porta.
O sorriso dela era um misto de calor e curiosidade. Oi, posso ajudá-los? Estamos aqui para visitar vocês, disse Júlia, tomando a dianteira. Eu sou Júlia e este é Carlos. Queremos ouvir a história do seu filho. A mulher olhou para ela, sem entender totalmente. Meu filho? Você conhece ele? O ar estava tenso, e Carlos sentiu que cada palavra que se seguisse seria crucial para o desenrolar daquela situação. Na verdade, eu conheço o pai dele. O nome dele é Rafael. A revelação feita por Júlia pairava entre suspensa e pesada, como se cada sílaba tivesse o poder de abrir ou fechar portas. O rosto da mulher mudou, e a tensão no ar se tornou palpável. Ela hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Rafael. O que aconteceu com ele foi complicado. Carlos observou cada mudança na expressão dela, como se fosse um filme passando lentamente. Ele começou a perceber que aquele encontro poderia ser o início de uma mudança significativa, não apenas para a família, mas também para Júlia. E a verdade era que cada um deles tinha histórias a contar, feridas para curar e sonhos para resgatar. O que aconteceria a seguir? Teriam eles coragem para enfrentar o passado de frente e trazer à tona a luz que todos tanto precisavam? No fundo, Carlos sentia que estavam a um passo de descobrir se realmente poderiam fazer a diferença, mas havia um eco insistente em sua mente. E se tudo isso derrubar mais do que levantar? O silêncio entre eles só aumentava a tensão, e o que pendia no ar era impossível de ignorar. Qual seria a próxima revelação que mudaria seus destinos para sempre? A mulher finalmente pareceu se acomodar na incerteza que envolvia aquele encontro. O seu olhar se suavizou ao se fixar novamente em Júlia. Rafael tem enfrentado muitas lutas, a perda do seu filho foi devastadora para ele. E, por aqui, ele tem tentado se reerguer, mas é como se uma sombra o seguisse. Carlos trocou um olhar significativo com Júlia. A compaixão dele crescia. Ele podia sentir a dor da mulher, e isso o motivava a querer ajudá-los mais ainda. Nós queremos ajudar. Se você puder nos contar um pouco mais, quem sabe possamos ser um apoio para ele e para o garoto. A mulher hesitou, mas a sinceridade nos olhos de Júlia a pareceu encorajar. Meu nome é Clara, ela começou, e o meu filho se chama Daniel. Rafael sempre foi um ótimo pai, mas as coisas mudaram quando ele decidiu seguir um caminho diferente, uma escolha que não estava de acordo com o que a família dele esperava. O coração de Carlos se apertou ao ouvir as palavras de Clara. Ele sabia o que era carregar o peso das expectativas alheias. Mas ele ainda é pai. Ele é importante na vida do Daniel. A voz de Júlia era firme. Sim, mas a dor da rejeição o feriu muito, e ele se afastou de todos. Tem dias em que parece que ele está apenas passando pela vida, sem realmente viver. O Daniel ele sente essa ausência, mesmo que seja pequeno. Às vezes posso ver a tristeza nos olhos dele, Clara explicou, com a voz embargada. Carlos e Júlia ficaram em silêncio, processando as palavras e as emoções que elas traziam. Ele sentia que o momento exigia cuidado. O que podemos fazer para ajudá-los? Perguntou Carlos, tentando manter a conversa leve, mas sem ignorar a gravidade da situação. Se vocês realmente querem ajuda, seria bom que o Daniel convivesse com novas pessoas. Uma influência positiva pode fazer a diferença. Mas claro, isso depende de Rafael, ele é protetor. E, sinceramente, ele pode não reagir bem a isso, Clara respondeu. Júlia respirou fundo, ciente do que precisava fazer. E se nós pudéssemos simplesmente ser amigos? Sem pressão. Oferecendo um espaço seguro onde Rafael e Daniel possam sentir que pertencem. Um espaço onde eles possam se sentir à vontade para compartilhar suas histórias. E se ele não aceitar? O que faremos se ele nos rejeitar? Carlos interrompeu, a insegurança tomando conta dele. A ideia de ser tratado como intruso o apavorava, mas a esperança na voz de Júlia também era um farol a brilhar. Vamos descobrir juntos, Júlia respondeu, segurando a mão de Carlos de forma encorajadora. Às vezes, a melhor maneira de abrir uma porta é simplesmente estar lá, oferecendo apoio. Nós podemos ser um novo começo. Clara sorriu levemente,
Como se alguma luz começasse a brilhar em seu coração cansado. Se vocês realmente conseguirem conquistar Rafael. Carlos não conseguia entender como ainda havia um fio de esperança em meio a tanta dor. Sabia que eram apenas desconhecidos, mas a conexão que formavam parecia inquebrantável. Vamos fazer isso. Temos que tentar. Com essa determinação recém-descoberta, os três começaram a discutir um plano que poderia incluir um jantar em família. O clima entre eles estava se transformando e, mesmo com as incertezas que pairavam, havia um sentimento brotando. O desejo de curar e de se reconectar. Enquanto falavam sobre o jantar, Carlos percebeu a intensidade com que Júlia olhava para Clara. Havia uma emoção naqueles olhos que ele não queria ignorar. O que mais existia debaixo da superfície daquela mulher que conhecia Rafael? Qual era a história que ela não havia contado? Assim que se despediram, um peso novo se instalou no coração de Carlos. Ele percebeu que a jornada de cuidar de Rafael e Daniel era também uma jornada para Júlia e ele próprios. O que era realmente o passado de Rafael e como isso tocava a história deles? E, enquanto caminhavam de volta para casa, o eco da conversa ainda reverberava na mente de Carlos. Estamos realmente prontos para enfrentar tudo o que vem a seguir? Carlos e Júlia cruzaram as ruas que agora eram mais que tijolos e cimento, eram caminhos de esperança e determinação. O jantar que planejavam não era apenas uma refeição, mas um ato de empatia e reconexão. As palavras de Clara ainda ecoavam em seus corações, e a ideia de resgatar Rafael e Daniel parecia mais do que uma missão, parecia um chamado. Naquela noite, as estrelas punham uma luz suave sobre a cidade, enquanto os dois se preparavam. Carlos arrumou a mesa improvisada na varanda de sua casa, enfeitando com flores do campo que Júlia trouxera. O aroma da comida caseira preenchia o ar, cada prato preparado com carinho, simbolizando a nova união que estavam tentando formar. Você acha que eles vão aparecer? Perguntou Júlia, o nervosismo escarafunchando um pouco de insegurança em seus olhos. Eles vão. Rafael precisa saber que nós estamos aqui para ajudar, não para julgar, respondeu Carlos, sua voz firme. No fundo, ele sabia que a rejeição poderia ser uma sombra implacável, mas a luz da esperança estava sendo reacendida. Os minutos pareciam horas, mas finalmente escutaram batidas na porta. O coração de Carlos acelerou. Era Clara, e logo atrás dela, Rafael e Daniel. Carlos piscou, tentando conter a maré de emoções que ameaçavam transbordar. O olhar de Rafael era hesitante, mas quando seus olhos se encontraram com os de Carlos, algo parecia se acender. Oi, disse Clara, com um sorriso suave. Trouxe eles como prometido. Carlos fez questão de dar um passo à frente, estendendo a mão. Rafael, obrigado por vir. Esperamos que este jantar seja um bom começo. Um silêncio pesou entre eles antes que Rafael, com um leve aceno, apertasse a mão de Carlos. Desculpe pela situação, eu realmente não esperava nem sabia que haviam pessoas dispostas a ajudar. Estamos todos juntos nisso, garantiu Júlia, com um sorriso encorajador. Daniel, você trouxe sua energia? Ela se agachou, olhando nos olhos do menino. Daniel, que até então parecia nervoso, abriu um sorriso tímido. Aquela conexão inicial aqueceu o ambiente, e a tensão começou a se dissipar. Enquanto se sentavam à mesa, a conversa fluiu. O gosto da comida se misturava ao sabor da esperança. Carlos falou sobre seu passado, sua luta e o desejo de fazer a diferença. Rafael ouvia atentamente, e com isso, uma ponte de vulnerabilidade e empatia começou a se formar. Eu sempre achei que meu caminho era só meu, que eu tinha que enfrentar tudo sozinho, Rafael confessou, os olhos um tanto marejados. Mas parece que tem mais pessoas interessadas do que eu imaginava. Às vezes, você só precisa dar um passo e se deixar ajudar, Júlia disse suavemente. Estamos aqui por você e por Daniel. E assim, à medida que a noite prosseguia, cada um partilhava mais de suas histórias. Clara começou a falar sobre as dificuldades que enfrentou, e como, mesmo na dor, encontrou resiliência. Daniel, ouvindo e observando, começou a se abrir. Os sorrisos na mesa tornaram-se mais frequentes, e o peso da rejeição que pairava sobre Rafael começou a ser aliviado, peça por peça.
No final da noite, após algumas risadas e lágrimas, Carlos teve a coragem de sugerir algo mais. Por que não nos unimos para fazer algo realmente significativo juntos? Uma atividade na comunidade, onde podemos mostrar que apoio e amizade podem ser uma força poderosa. Rafael olhou para Carlos, o olhar mais suave agora. Eu tenho algumas ideias em mente. Posso ajudar com o que for necessário. Um lugar para fazer refeições, talvez? Algo onde Daniel possa crescer e se sentir seguro. A empolgação nas palavras de Rafael era palpável. Carlos sabia que a transformação estava começando. O que antes parecia uma jornada cheia de pedras agora se desenrolava como um caminho florido. Ao se despedir, Carlos e Júlia trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Eles haviam feito mais do que apenas ajudar uma família. Haviam plantado a semente de uma nova comunidade baseada na empatia e no amor. Era o renascimento de algo que eles nem sabiam que poderia florescer. Enquanto Rafael e Daniel seguiam para casa, Carlos e Júlia permaneciam na varanda, observando os primeiros passos de uma nova esperança. Estamos prontos para enfrentar tudo o que vem pela frente, não estamos? Carlos perguntou, a determinação forte em sua voz. Sim, com certeza, respondeu Júlia, segurando a mão dele. Olhando para o céu estrelado, ela sorriu, sabendo que assim como as estrelas, que se uniam para brilhar em suas individualidades, eles também poderiam criar algo belo juntos. E enquanto a noite caía em um manto de conquistas e solidariedade, a história deles e a dos outros ainda estava sendo escrita, um capítulo de amor e luta, que certamente produziria muitos mais. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão inspiradora.